E aí, senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui, Vencendo Concursos. Professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa aqui em minha disciplina. E olha aí, mais uma novidade aí no mercado dos concursos. Aliás, esse concurso aí é muito aguardado, muito esperado. Nossos alunos sempre perguntando quando é que vai sair esse concurso, quando é que vai ser publicado o edital. Tá aí, edital publicado, então, concurso para oficial de justiça aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá aí uma excelente oportunidade para vocês. E como é de praxe aqui, nós fazemos sempre a análise do edital. No meu caso, eu vou fazer a análise do edital de língua portuguesa, que é um edital bem simples, banca examinadora tranquila, mas já vou deixar avisado aqui para vocês, nessa nossa análise do edital, que eu vou publicar aqui no canal também várias questões, diversas questões, versando sobre todos os assuntos desse edital que nós vamos analisar agora, para você poder treinar. Então, nós vamos publicar aqui uma questão por dia, de todos os assuntos do edital, para você treinar. Então, eu vou comentar desde o enunciado da questão, palavra-chave, sempre trazendo o edital, né, como exemplo, para ver se o examinador está realmente trabalhando de acordo com o edital. Então, o enunciado vai ser avaliado, cada alternativa vai ser avaliada, eu vou trazer passo a passo, vou pegar na mão aí do candidato para você prestar esse concurso aí e ser aprovado, tá bom? Que é a nossa vontade aqui. Muito bem? Vamos lá, então? Vou fazer uma análise aqui rapidinha do edital. Primeiro, algumas informações que provavelmente vocês já devem saber com relação ao cargo, aos vencimentos, número de vagas, e provavelmente eles vão chamar muito mais do que isso. As inscrições e a data da prova, ó, 15/12, 15 de dezembro, tem tempo demais para você estudar. No nosso caso, nós vamos trabalhar língua portuguesa, serão 20 questões de língua portuguesa. Aqui está o edital publicado, eu já fiz o edital esquematizado aqui para vocês, para ficar mais fácil. O edital não foi publicado nessa ordem que você está vendo. O edital foi publicado numa ordem misturada e eu fiz aqui para fazer a análise para vocês, eu separei e coloquei numa ordem mais adequada para você estudar. Fechado? Então vamos destrinchar esse edital aqui, ó. Bom, você viu aqui, né, gente? Ó, o edital ele é dividido em duas partes, língua portuguesa e interpretação. Parte de língua portuguesa, classes de palavras. Vejam só, a classe de palavras é análise morfológica. Quando ele menciona aqui, ó, emprego e sentido, então ele não quer perguntar para você, por exemplo, o que é um substantivo, né? Isso não vai cair na prova, né? O que é um adjetivo, ou o que é um artigo e assim por diante. Isso não vai cair na prova, não vai ser o que é o que é. Então aqui quando ele coloca emprego, é a forma que esse elemento, que essa classe de palavra é empregada no contexto e o sentido que ela vai imprimir. Então, daqui, o que eu vou destacar para vocês aqui, que eles mais gostam de perguntar. Já vi muitas questões, inclusive eu vou trazer para vocês, nossa primeira questão depois aqui para você treinar vai ser exatamente sobre substantivo. Vamos ver o que ele quer saber sobre substantivo. Então, aqui, ó, aqui é uma palavrinha que a gente tem que tomar cuidado. Eles estão adorando perguntar isso na VUNESP agora. Aqui, adjetivo também, pronome, verbo, advérbio, sentido de preposição e sentido de conjunção. Então, dessas classes de palavras, né, que são 10, aí está faltando interjeição que eles não colocam, mas dessas classes de palavras, essas que eu destaquei são as fundamentais, as que mais eles perguntam. Isso tem um motivo, até pelo nosso próximo assunto aqui, ó, que é a concordância. Por exemplo, na concordância verbal, obviamente, nós temos que identificar o verbo, né? Nós temos que verificar como esse verbo foi empregado ali dentro daquele contexto, para saber quem é o sujeito desse verbo, se realmente ele tem sujeito, para que esse verbo concorde com esse núcleo desse sujeito, né? No caso da concordância verbal. No caso da concordância nominal, a palavra-chave é essa mocinha aqui, ó, é o substantivo. Então, os artigos, os adjetivos, os pronomes e os numerais, eles concordam com o substantivo a que se refere em número e em gênero. Então, na concordância nominal, também é importante conhecer e saber identificar o substantivo, né? Aí, na sequência, ainda também ligado lá à classe de palavras, a gente tem a regência. A regência é complemento. Esse tipo de questão, a VUNESP gosta de misturar o complemento com principalmente o pronome relativo, que aparece aqui, ó. Aqui dentro tem um mocinho chamado pronome relativo.
Eles gostam de perguntar a regência com o pronome relativo. Eles amam esse tipo de questão. Eu vou trazer questão aqui para vocês também. Tá? Então, atenção aí à matéria de regência, ao assunto de regência, principalmente ligado ao pronome relativo. Não é que só cai a questão assim, né? Mas o reconhecimento da regência, do complemento do verbo ou do nome, é fundamental para você responder uma série de questões aí da VUNESP, né? A colocação pronominal, isso é outra tipo de questão que cai na prova. Quando a VUNESP coloca isso num concurso, eles perguntam. E aqui a gente vai estudar o seguinte: na colocação pronominal, nós temos toda a matéria, evidentemente gravada aí em vídeos, né? Então nós temos aqui a situação da próclise, da mesóclise, da ênclise, né? A colocação pronominal tem a ver com ali o posicionamento do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Se ele está antes, é uma próclise. Se ele estiver depois, ele é uma ênclise, e se ele estiver no meio, é uma mesóclise. O VUNESP gosta mais de perguntar próclise e ênclise, né? Eles gostam mais de palavras, com palavras atrativas de pronomes átonos, que estão ali na classe de palavras, como, por exemplo, os pronomes, os advérbios, as palavras negativas, as conjunções subordinativas, são palavras atrativas de pronomes átonos. A VUNESP trabalha muito próclise e ênclise. Quase não cai mesóclise nas provas da VUNESP. Isso é mais comum em outra banca examinadora. Mas, no nosso material, a gente vai trazer também o que é uma mesóclise. Para você entender, de repente aparece uma questão lá de mesóclise e você trabalha isso facilmente. Agora, o que é interessante a gente estudar na colocação pronominal? Existem essas três possibilidades, esses três fenômenos gramaticais chamados de próclise, mesóclise e ênclise, né? O que acontece aí? Nós temos próclise, mesóclise e ênclise que são permitidas, não obrigatórias, são proibidas e são facultativas. Então nós temos três situações de cada uma delas. Então o que é legal a gente fazer aqui? Inclusive vou trazer questões sobre isso. A gente estudar primeiro as proibições. Quando que é proibida uma próclise? Quando que é proibida a ênclise? Quando que é proibida a mesóclise? Porque o que acontece? Como as alternativas, as questões são de alternativas, de A, B, C, D e E, você consegue fazer uma questão por eliminação. Lembre-se que o nosso objetivo aqui é fazer com que você acerte a questão. Então, nós temos que minimizar o seu tempo de estudo, minimizar o seu sofrimento, vamos dizer assim, em relação à matéria, ao assunto. E para fazer isso, nós trabalhamos com eliminações de opções, que é o que a gente vai fazer, inclusive, quando vocês forem treinar as questões que eu vou publicar aqui. Vocês vão ver como é que vai funcionar isso, tá? Então, essa questão de colocação pronominal é fundamental, cai bastante nas provas, tá? Principalmente na VUNESP. Na sequência, a gente tem o acento de crase, que é outro assunto que, se você estiver aí acostumado a prestar concurso, você sabe que essa matériazinha aqui cai, né? Cai bastante, mas para conhecer a crase, nós precisamos passar pelo item 3 primeiro. Tá? Por isso que eu fiz o edital aqui esquematizado. Como a crase tem a ver com regência, termo regente exige preposição, termo regido admite artigo A. Então a crase tem a ver com isso. Também aqui a gente estuda as proibições, para ficar mais fácil, né? E depois, por fim, na parte de gramática, a pontuação. Eles gostam muito de perguntar, ultimamente, as questões da VUNESP, versando sobre pontuação, eles estão gostando muito de perguntar, isso é muita característica deles agora, principalmente nas últimas provas, né? A gente tem acompanhado aí. Eles estão priorizando o sentido da pontuação. Por exemplo, para que serve uma vírgula? Se aquela vírgula pode ser substituída por ponto e vírgula, se aquele travessão pode colocar um ponto e vírgula no lugar. Então, enfim, a função dessas palavras, né? Ou melhor, desse assunto da pontuação. Então, por exemplo, para que serve uma vírgula naquele contexto? Né? Eles pedem para você substituir uma vírgula por 2 pontos, por exemplo, se isso é possível, ou até mesmo perguntando as funções de ponto e vírgula, 2 pontos, de uma vírgula. Isso envolve também o pronome relativo, porque envolve a oração subordinada adjetiva, quando você tem um pronome relativo, e há casos que a vírgula vai ser utilizada, casos que não, no caso facultativo, para mudar o sentido, e tem a ver com sentido, porque o enunciado aqui do edital também vai trazer sentido, que é o que nós vamos ver agora, no próximo assunto aqui, ó. A parte de interpretação, né, gente? Então aqui, vai ter texto, não tenha dúvida, né? Eles vão colocar ali pelo menos uns 2 textos. Quando eles colocam diversos tipos, pode ser qualquer tipo de texto, pode ser um texto literário, pode ser um texto não literário.
e você vai fazer a análise, né, daquele texto, a compreensão daquele texto, e aí a partir daí você vai verificar, por exemplo, as informações literais do texto. Quais são as informações que estão, literais significa dizer que estão no texto, tá? E as inferências possíveis, né? O que a gente pode deduzir daquele texto. Então há muitas questões envolvendo, de acordo com o texto, pode-se inferir do texto, né? E também eles gostam de perguntar muito de acordo com o autor do texto. Então vocês vão encontrar um texto ali com 3, 4, 5 parágrafos, por exemplo, e vai ter uma questãozinha ali de ponto de vista do autor, tá? Também. E ainda aqui nessa parte de estruturação, que eles colocam aqui na parte de interpretação, esse recurso de estruturação e coesão, coesão significa ligar. Tá? E existem elementos gramaticais que são elementos de ligação, de coesão. E esses elementos são as conjunções, são os pronomes, são as preposições. Então, entendeu? Quando você estuda a parte de classe de palavras, você já está automaticamente estudando a matéria de coesão. Tá? Essa significação contextual é aquela típica questão que eles colocam assim, eles pegam lá do texto um trecho e retira lá uma palavra, 2, 3, normalmente é de 1 a 3 palavras que eles colocam, né? Destacam essas palavras dentro do contexto e perguntam para o candidato se aquela palavra, qual o sentido daquela palavra dentro do contexto. Isso ele pode aparecer também aqui, ó, nesse assunto que é os sinônimos e antônimos. Da mesma forma, eles pedem, por exemplo, para você assinalar uma opção que substitui a palavra ou as palavras destacadas por outra de igual valor, ou até mesmo perguntando o antônimo, que é o contrário daquela palavra. E, por fim, o sentido próprio, sentido figurado, sentido denotativo, sentido conotativo. Sempre tem esse tipo de questão nas provas da Unesp. Pelo que os candidatos me falam, né, eles acham esse tipo de questão a mais fácil. Então, vamos aproveitar isso, né, já que tem esse tipo de questão, a gente vai aproveitar que realmente é uma questão simples de ser feita. Tá? Essa é a questão que a maioria vai acertar, mas a maioria, sim, quase que absoluta, né? Legal. O que acontece aqui no nosso Vencendo o Concurso? Nós temos aqui um plano de estudos para você prestar esse concurso aí. Como é que funciona esse plano de estudos? Ele é desenvolvido da seguinte forma. Nós temos o que nós chamamos de base forte. Essa base forte ela é feita das aulas, né, as aulas aí todas gravadas, e o material junto dessas aulas para você acompanhar. Você lá assiste às aulas junto com o material acompanhando, né? Esse material nós vamos ter a leitura e as marcações de cada assunto. No caso da parte de direito, na parte de legislação também vocês vão ter isso. E também com os assuntos e temas fundamentais. E o fundamental, o principal, o que não pode faltar, questões. Então, dezenas, milhares de questões para você treinar, junto com resumos, mapas mentais e fichinhas aí para você poder entender toda a matéria que está gravada aí nos vídeos, tá? Então, vamos lá, vamos no Gabaritando Oficial de Justiça aqui. Eu vou convidar você que não conhece ainda um curso online, quais são as vantagens desse curso online, o bônus, o valor de lançamento aqui do curso, fundamental, importante para vocês também, para que você possa se preparar por gabaritando aqui nosso curso Gabaritando Oficial de Justiça. Vantagens aqui, olha só. À medida que você faz a matrícula, imediatamente você já tem o acesso liberado. Então, fez a matrícula, efetuou a matrícula, você já pode ingressar lá na plataforma e já começar a estudar. Todas as aulas lá do edital estão disponibilizadas para vocês lá. Outra vantagem é que o acesso é ilimitado. O que é isso, gente? Acesso ilimitado, você assiste às aulas quantas vezes você quiser. Não tem quantidade, não tem limitação. E teoria e questões comentadas também para você acompanhar. E mais um material em PDF aí, para você acompanhar também de todos esses assuntos. Além disso, o que o Vencendo Concursos fez? Ele fez um bônus aqui com um caderno de questões. Então vejam, nós já temos aqui teoria e questões, né? Em cima, ó, tem teoria e questões aqui, ó, né? Que já vem aqui nas vantagens que já vem no nosso curso. Além disso, o Vencendo Concurso deu um bônus, mais um outro caderno de questões. Então você imagina, vai somar essas questões com essas aqui, você vai ter aí milhares de questões, que é dessa forma que você vai estudar, tá? E depois os simulados, claro, né? Nós teremos aqui simulados e as apostilas, todas aí desenvolvidas para esse concurso especificamente. Então, não existe assunto que esteja fora do edital,
não há esse tipo de possibilidade. Não há um assunto que a gente vá abordar, qualquer matéria aqui, qualquer disciplina que não esteja no edital. Somente aquilo que está no edital. Ninguém estuda nada além do que está no edital, a não ser que seja uma base para você entender o que está no edital. Tá? Então, no nosso material, nas nossas apostilas, nós vamos ter isso aí. E, principalmente aqui, o valor de lançamento. O Vencendo Concursos lançou esse Gabaritando Oficial de Justiça. Quando saiu por R$ 697, mas você está vendo que está arriscado ali, né? Porque esse valor de lançamento passou para R$ 297, ou você pode fazer em 12 vezes de R$ 29,65. Então, realmente, muito barato para você se preparar, para você ganhar mais de R$ 10 mil, com não só os vencimentos, mas também com todos os benefícios que você vai ter, além, é claro, da estabilidade. Telefone e WhatsApp para você entrar em contato, ou você faz o seguinte, você vai clicar nesse link que você vê abaixo aí na descrição do vídeo, vai efetuar sua matrícula imediatamente, não deixe para depois. Ah, mas o concurso é só em dezembro, nós estamos aqui no dia 3 de setembro, tem bastante tempo. Sim, tem bastante tempo, mas tem bastante tempo para começar agora, tá? Então, não perca tempo. O link está aí abaixo, clica, entra lá na nossa plataforma, é bem simples mexer na nossa plataforma, você vai navegar tranquilamente, ela é muito simples, qualquer pessoa pode navegar tranquilamente na nossa plataforma. E vem um vencedor aqui, né? Venha ser um vencedor aqui conosco. Estou te esperando aqui no nosso canal, estou te esperando aqui na nossa plataforma, para você começar a estudar aqui com a gente. Fechado? E fica ligado, como eu disse aqui, nós vamos trazer aqui várias questões de todos esses assuntos que você viu aí, todas explicadas minuciosamente, alternativa por alternativa, palavra-chave e tudo mais que você precisar. Fechado? Abraço para vocês, clica no link e venha fazer a sua matrícula aqui, não perca tempo. Valeu, gente. Até o nosso próximo vídeo com as questões aqui comentadas com vocês, tá bom? Valeu.